Bom, vamos lá. Na última aula, a gente conheceu as quatro equações de Maxwell. E aí eu parei falando para vocês que vocês já conheciam todas elas. E a aula de hoje vamos provar exatamente, né, em que momento do curso vocês foram apresentados ao conceito, né, em relação a cada uma dessas quatro equações do Maxwell. Então, vou colocar aqui. E aí, vamos entrar em detalhes, né, no trabalho do Maxwell. Primeira equação de Maxwell, também conhecida como a lei de Gauss ou eletrostática. Lembra que ela dizia que o divergente do campo elétrico é igual à soma das densidades de cargas dividida pela permissividade elétrica no vácuo. Cuidado, esse E não é o K0. Aquele K0 é a permeabilidade magnética do vácuo. Desculpa, elétrica no vácuo. Esse daqui é a permissividade, são constantes elétricas diferentes. E o que ele está dizendo? Esse símbolo matemático de divergente realmente é o que vocês já viram sobre as cargas. Lembra que carga positiva ela gera campo de afastamento e as cargas negativas, campo de aproximação. Ele diz que a quantidade de linhas de campo produzidas no centro da carga é sempre constante ao redor da mesma, delimitada por uma superfície fechada. Por quê? Quem cria carga quem cria campo é a carga positiva. Quem mata essas linhas de campo são as cargas negativas. Eu não tenho o aparecimento ou desaparecimento dessas linhas em qualquer outra situação do espaço. Então, se eu pegar uma região delimitada aqui, sei lá, vou contar 10 linhas de campo. Pega uma maior, vai ter as mesmas 10 linhas de campo, porque só carga positiva produz, só cargas negativas matam elas, né? Vão fazer elas se aproximarem. E é isso que ele está dizendo, certo? O divergente é do divergir, né, em relação à carga positiva, e o negativo vai convergir essas cargas, essas linhas de campo produzidas pela carga positiva. Então, as linhas de campo elétrico E, que sai de uma carga positiva divergente, sempre entra numa carga negativa convergente. E aqui está a densidade das linhas de campo magnético, né, gerado pelo campo elétrico, gerado pela carga, e essa permissividade elétrica é o quanto o meio permite a propagação dessas linhas de campo elétrico. Como eu disse, a gente já viu isso. Né? Já vimos que carga positiva é campo de afastamento, carga negativa de aproximação, que quem gera é a positiva, quem mata é a negativa, né? E que esses são os processos de criação e morte de uma linha de campo. E é exatamente o que diz a primeira lei de Maxwell. Segunda equação de Maxwell, ou também conhecida como a lei de Gauss magnetostática. Ela diz que o divergente do campo magnético é zero, ou seja, é nulo, não existe divergente de campo magnético. O que ele quer dizer com isso? Que campos magnéticos nunca divergem ou convergem, eles sempre constituem linhas fechadas. A gente já viu, tudo bem, o Polo Norte ele emite linhas de campo magnético, e o Polo Sul ele vai absorver essas linhas de campo. Porém, a gente viu que não existe a inseparabilidade dos polos. Simplesmente essas linhas de campo continuam num ciclo fechado o tempo todo, porque do lado desse norte tem o sul, norte-sul, 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 certo? E o tempo todo isso é um ciclo fechado. Eu não vou quebrar no meio e separar polo norte de polo sul, diferente das cargas positivas e negativas, que uma vive sem a outra, certo? Eu não preciso da positiva para ter a negativa, certo? O próton e o elétron vivem muito bem separados. Aqui não. Aqui, lembra, quando eu produzo o norte, eu já estou produzindo o polo sul simultaneamente, o que me impede de quebrar esse ímã em duas partes com monopolos. Eu sempre vou criar novos ímãs, né, fragmentados em N pedacinhos. E por isso que ele diz, não diverge, tá? Eu não tenho como separar. Então, o Polo Norte e o Polo Sul, um existe e coexiste sempre junto com o outro. E é isso que quer dizer a segunda equação de Maxwell. Então, para falar da inseparabilidade dos polos magnéticos.
Bom, aqui ele vai mostrar um pouquinho mais a diferença, né? Que o campo magnético é sempre fechado, enquanto que o elétrico eu posso separar uma partícula da outra. Bom, a gente já viu isso, né, através do ímã, onde, embora eu tenha os polos definidos de cada lado, na verdade eles são uma coisa só, porque ao lado desse sul tem norte, norte, sul, aqueles pequenos átomos de ímãs, né, pequenininhos. Ou a gente viu que quem gera o campo magnético é a movimentação dos elétrons, e quando o elétron orbita, né, ele faz esse movimento ali de vibração dele, simplesmente pela regra da mão direita ele gera polo norte de um lado, já o polo sul do outro, sempre circular, o que possibilita sempre a separação desses polos. Terceira equação de Maxwell, também conhecida como a lei de Faraday, né, ou Henry, diz que o rotacional do campo elétrico é igual à derivada parcial do campo magnético em relação ao tempo com o sinal contrário. Lembra que esse sinal contrário quem propõe é o Lenz, né? Para dizer que o campo magnético que varia no tempo afeta diretamente o campo elétrico, fazendo com que apareça uma corrente na espira. Lembra daquelas correntes induzidas que, para a natureza não variar o campo magnético nessa região, mas se eu aproximar um ímã, eu estou variando, ela vai criar artifícios de tentar anular essa variação e para isso aparecem as correntes induzidas. E é o que ele está dizendo aqui. Ao variar o campo magnético em relação ao tempo, de uma maneira, tipo, uma atitude contrária à variação desse campo, vai surgir aqui um campo elétrico rotacional, porque esse campo elétrico rotaciona as espiras por onde você tem um fio metálico para conduzir a corrente elétrica. Então, olha só aqui, ó, eu tenho um movimento do campo magnético, sempre nessa direção e sentido, e o campo elétrico ele surge sempre rotacionando esse campo magnético. Por isso que a gente faz esse movimento de espiras desse jeito, porque é o jeito mais otimizado para eu movimentar esses elétrons, porque o campo está sendo girado circularmente ao redor desse ímã, né, quando eu vario o campo magnético naquela região. Então, por isso que aqui não é divergente, porque não está saindo, ele está rotacionando. É uma roda ao redor do ímã, como mostra esse desenho. Bom, a gente tem alguns simuladores para mostrar isso. Então, por exemplo, se eu pego um ímã e simplesmente vario perto, né, de um fio metálico, a natureza não vai gostar e vai responder com movimentação de corrente elétrica, né, para anular a variação desse campo magnético. E se eu tiver uma lâmpada ou qualquer aparelho eletrônico, eu vejo o fluxo do elétron passar por esse objeto e ele vai acender. Então, está aqui a aplicação da lei de Faraday, Lenz, né, ou até mesmo Henry também. É assim o princípio de funcionamento das usinas, né, das nossas hidrelétricas, onde tem a água estocada e essa água faz girar as turbinas e sempre é alternado porque está variando aqui a polaridade das turbinas, de um ímã que tem acoplado, e faz com que horas a corrente vai para um lado, horas vai para o outro, por isso que a nossa produção energética é sempre no sentido de corrente alternada. A gente não consegue produzir grandes correntes em corrente contínua, porque o processo é sempre com essa variação. E aí está o princípio de funcionamento. Bom, voltando para cá. Quarta equação de Maxwell, vamos por partes. Ela dizia que o rotacional do campo magnético é igual à soma das correntes multiplicada pela permeabilidade magnética no vácuo que a gente estudou no nosso curso. Essa é conhecida como a lei de Ampère, ou simplesmente o experimento de Ørsted, que diz que todo fio que conduz corrente elétrica, que é esse J, vai gerar rotacionando um campo magnético ao redor dele. Então a gente viu essa parte no curso. E é exatamente o que diz esse segmento da quarta equação do Maxwell.
Então, diz que há linhas de campo magnético circulando, né, em torno de corrente elétrica. Lembrando, rotacional, porque rotaciona, são círculos, não é divergente, não são raios saindo, né, tipo, divergindo, como as partículas faziam. Então, simplesmente por isso que eu uso essa operação matemática. Rotacionando, regra da mão direita. E aí a gente pode usar esse simulador de novo para mostrar isso, aonde eu pego aqui o eletroímã e simplesmente por ter corrente elétrica, ele gera um campo magnético ao redor dele. Se você cortar a corrente elétrica, o campo magnético some. Então, enquanto houver corrente elétrica pelo fio, ele gera ao redor um campo magnético, e é sempre um campo magnético bonitinho, constante, uniforme, pode ver que não fica variando. Tá? Embora haja corrente, esse campo criado é sempre um campo constante. Bom, só que a lei de Ampère e agora Maxwell, né, ele vai colocar algumas situações a mais aí. Então, o que eles sabiam na época? Que numa corrente que está carregando um capacitor, é claro que enquanto houver corrente para carregar esse capacitor, haverá, além de campo elétrico, campo magnético, né, rotacionando esses fios. Ele sabia que entre as placas do capacitor existem cargas acumuladas e existe campo magnético, campo elétrico, certo? Campo elétrico existe entre as placas do capacitor. E o Maxwell se perguntou se haveria campo magnético aqui também. Porque, é claro, no fio eu tenho campo elétrico, só que eu tenho corrente elétrica e eu tenho campo magnético. Aqui entre os capacitores, eu não tenho corrente elétrica, mas eu tenho campo magnético, porque eu não tenho como os elétrons, não tenho meio para os elétrons propagarem, né? Os elétrons estão acumulados na placa, mas tem campo elétrico, e eles perguntavam se só pelo simples fato de ter campo elétrico, poderia também ter já o campo magnético sem eu precisar do meio material, sem eu precisar da corrente elétrica mesmo, né, com os elétrons passando pelo fio. E a ideia dele era, assim como campos magnéticos variáveis, né, que é a lei de Faraday, pode induzir campos elétricos podem induzir campos elétricos, simetricamente, Maxwell pensou se campos elétricos variáveis poderiam produzir também campos magnéticos, que é exatamente o caso de um capacitor aqui se carregando, né, onde eu tenho claramente só campo elétrico. E será que só isso é o suficiente para eu gerar também esse campo magnético? Será que a simetria existe no processo? E aí, ao investigar, ele descobriu que sim, que existe, né? E aí Maxwell acrescentou um termo extra à sua quarta equação, dizendo que o campo magnético, além de circular ao redor das correntes elétricas, também iria circular ao redor, em torno, né, dos campos elétricos variáveis, que é o que acontece entre as placas, né, ao ser carregado o capacitor. Então, lembrando, enquanto o capacitor estiver carregando e estiver acumulando cargas, esse campo elétrico está variando, está aumentando cada vez mais. Enquanto houver variação de campo elétrico, haverá o surgimento de um campo magnético rotacionando esse campo elétrico. Lembra que o campo elétrico é sempre em linha reta, porque eu tenho uma placa, sei lá, que está positiva, campo de afastamento, placa negativa, campo de aproximação, então as linhas retas. Enquanto ele estiver variando, aumentando, o capacitor está carregando, haverá campo magnético rotacionando só o campo magnético também. O capacitor parou de carregar, lembra, acabou a corrente elétrica, porque ele está cheio, então some o campo magnético daqui. Aqui vai continuar tendo campo elétrico, porque as placas estão carregadas, só que como ela também não varia mais, esse campo magnético também morre, ele também some. Então, ele responde àquele negócio da variação. Ele só existe enquanto houver variação. Uma vez cessada a variação do campo elétrico ou da corrente elétrica, todo o campo magnético aqui, ele some também no sistema. E aí, né, o último termo acrescido à equação, a quarta equação de Maxwell, acabou por render um dividendo surpreendendo
surpreendente, que é o que a gente vai ver a seguir. Mas primeiro, o que ele está dizendo? Que a corrente elétrica, corrigida com a permeabilidade, gera campo magnético rotacional e que só a variação do campo elétrico em relação ao tempo, corrigido com essas duas constantes, também vai gerar um campo magnético rotacional. Por isso que esse termo dessa quarta equação é grande desse jeito. Porque ele diz que quem cria campo magnético é corrente e quem cria campo magnético é só campo elétrico também, enquanto ambos variarem. Tá? Uma vez que terminou a variação, acabou a produção desse campo magnético rotacionando o fio. Então, vamos lá. O que é esse quarto dividendo que apareceu aí nas equações de Maxwell? Bom, seguinte, como é que eu sei que essa carga existe no universo? Digamos que eu esteja aqui, próximo dela, então como é que eu sei que ela existe, já que eu não enxergo, já que eu não vejo nada? Lembra que ela produz o campo elétrico, né? Aquele cheiro que se propaga por todas as direções do espaço. E se eu coloco um detector exatamente nesse ponto, então ela exala esse cheiro, esse campo elétrico, e através dessa informação, pronto, que chegou até mim, e aí, mensurando esse valor, eu sei se a carga é positiva ou negativa, se eu estou perto dela ou não, se o valor dela é alto ou não. Então, é através disso que eu consigo perceber que ela existe no espaço. Se eu começar a colocar velocidade para essa partícula se deslocar, eu vejo que ela ainda produz o campo elétrico ao redor dela. Só que esse campo elétrico não vai ser produzido de uma maneira uniforme. Então, na direção do movimento, eu vejo que há algumas distorções, né? Simplesmente ele se propaga com mais dificuldade, né, aqui do que ele se propaga do outro lado. E isso tem a ver, ó, olha só como está distorcido, com a teoria da relatividade de Einstein, que diz que nada pode ser mais rápido que a luz. Então, como essa partícula já está em altíssima velocidade, o campo magnético que viaja por aí não pode ser mais rápido do que a informação da luz. Então, ele acaba sendo retardado, né, pelo efeito relativístico, para que ele não viaje por aí a velocidades maiores que a limite, que é a da luz. Então é isso. Bom, o que mais que eu posso fazer? Essa carga que está viajando por aí, eu posso pegar e dar pequenas vibrações nela, que é acelerar e frear. E quando eu faço isso, eu vejo que o campo elétrico ao redor dela sofre uma distorção igual, né? Fica uma ondinha, aí um zigue-zague próximo dessa segmentação. Então, olha só, o campo está recebendo constante, de repente sofre com essa distorção com um pico de máximo aí, claramente alterando o valor desse campo elétrico. E isso porque eu fiz uma vibração, eu acelerei e desacelerei a carga, né, para que isso acontecesse. Então ele gera exatamente essa distorção aqui, ó, ao redor da carga, né? E que se eu estou aqui, ó, recebendo constante, de repente, pum, eu começo a receber com uma certa variação, uma certa distorção. E claro que se eu vibrar essa carga de maneira uniforme, de uma maneira mais simétrica, essa distorção acaba se tornando mais regular também, né? Ela vai acompanhando exatamente as variações que eu gero nesse movimento de vai e vem da carga. Então, quanto mais variações eu fizer, quanto mais eu vibrar essa carga, mais ela me gera um campo completamente distorcido, né, e variado ao redor dela. Então, olha só quantas distorções existe nesse campo ao redor da carga. Então, os valores estão bem oscilantes, estão bem variáveis, né, e tudo isso porque eu estou vibrando a carga para um lado e para o outro. E aí simplesmente gera um campo igualmente distorcido com essas oscilações, né, de intensidade dele. E é isso então que a gente observa ao vibrar uma carga. Então, que conclusão que a gente chega? Bom, se ao vibrar uma carga, movimentar para frente e para trás, eu estou variando o seu campo elétrico que ela produz,
A gente acabou de ver com a quarta equação de Maxwell que toda vez que um campo elétrico varia, ele gera um campo magnético rotacionando ao seu redor. E por sua vez, como a gente já aprendeu algumas aulas atrás, toda vez que eu pego um ímã e vario o campo magnético numa região, certo? Simplesmente ele produz um campo elétrico, né, também variado. Então, olha a confusão que está sendo criada. Ao vibrar uma carga, você variou o campo elétrico, esse campo elétrico variado gerou um campo magnético rotacionando essa variação. Por sua vez, ele também não é constante, porque essa variação do campo elétrico está sendo irregular, as ondinhas aumenta e diminui, então o campo magnético criado também é irregular nessas intensidades, de mais e menos intensidade, e simplesmente por também não ser padronizado, ser o tempo todo alterável, esse campo magnético, ele também induz mais campo elétrico variado naquela região. E você começa a emergir dessa carga as chamadas ondas eletromagnéticas. Porque eu vario o campo elétrico, que varia o campo magnético, que a variação do campo magnético induz mais variação no campo elétrico, e uma coisa vai alimentando a outra num ciclo quase que infinitamente. Então, ao acelerar ou frear cargas, ondas eletromagnéticas são produzidas. Então, estou aqui variando a minha carga, simplesmente num eixo eu vejo a variação desse campo elétrico, e no eixo perpendicular eu vejo que, respondendo a essas variações do campo elétrico, estão aqui oscilando também um campo magnético. Mas lembrando que um interfere no outro simultaneamente. E eu gosto de pegar esse quadro do Escher, né, na qual a pergunta é: qual mão desenha a mão? É a mão de cima que está desenhando a mão de baixo ou é a mão de baixo que está desenhando a mão de cima? É a variação do campo elétrico que produz um campo magnético variado ou é a variação do campo magnético ali com ímã que produz o campo elétrico variado? Então, quem cria quem? Qual é a origem do sistema? Ou os dois se criam simultaneamente, né, num processo de que um vai construindo o outro e formando o todo das ondas eletromagnéticas. Então, é o que a gente observa na produção, né, dessa quarta equação de Maxwell, o surgimento das ondas eletromagnéticas. Lembra, a luz é uma onda eletromagnética. Então, ela é produzida através dessas vibrações de cargas, tá? Então, como que eu gero a luz? Vibra um elétron. É o elétron que tem carga. E aí ele produz a luz, né? Então ele vai variar o campo elétrico, que induz campo magnético, gera essa onda eletromagnética e através dessa vibração você produziu a luz. É só luz que o elétron produz? Não, o elétron produz muitas ondas eletromagnéticas. Praticamente todas as ondas eletromagnéticas são produzidas pela vibração do elétron. Claro que quanto mais você vibra ele, quanto mais você varia esse campo, esses campos, né, mais ondas energéticas você vai produzindo e que são ondas de diversas naturezas. Então, vamos pegar aqui uma situação mais simples. Por exemplo, eu tenho uma rádio, que ela tem uma antena, e simplesmente tem uma casa que também tem uma antena para fazer o recebimento, né, do áudio dessa rádio. Mas como que viaja por aí? Viaja através de ondas eletromagnéticas. Então, dentro da rádio, o cara tem um estúdio com microfone que capta a voz, converte numa onda elétrica. Essa onda elétrica é amplificada, vai até a antena. Através da movimentação da voz, você vibra o elétron na mesma frequência, né, que a modulação da voz vai gerar essa onda, e simplesmente com o elétron vibrando pela corrente elétrica que você produziu com a voz, vai produzir as ondas eletromagnéticas, né, com a variação do campo elétrico e campo magnético, e simplesmente essas ondas viajam por aí, pelo espaço. Você tem a tua residência com a tua antena, que também tem ali um fiozinho cheio de elétrons livres. Eles vão ficar sensíveis à variação dessas ondas eletromagnéticas e vai começar a vibrar na mesma frequência que a rádio está vibrando. E aí,
Simplesmente isso gera um pulso elétrico que você capta pelo seu aparelho e você liga o rádio e ouve o som. Então, o que foi gravado na rádio fez movimentar o elétron da antena, viajou com uma onda eletromagnética, certo? Porque o elétron não saiu da rádio, quem saiu foi a variação dos campos eletromagnéticos, que interagiu com o elétron da antena da sua casa, fez ele vibrar na mesma frequência, e com isso você ouviu exatamente o som que a rádio gravou, certo? Você conseguiu reproduzir o mesmo padrão. E tudo isso apenas movimentando o elétron. Bom, como eu disse, a gente tem um espectro enorme de ondas eletromagnéticas. Então vai desde essas ondas de rádio, depois passa pelo infravermelho, que é a sensação de calor, temperatura, que é a vibração de elétron. Aí depois começa aí, lembra que quanto mais quente o corpo, mais vibra, e aí vai vibrando sempre no infravermelho. Chega num ponto que esse corpo começa a emitir luz. Está tão grande esses elétrons vibrando que é como o Sol, emite luz. A gente enxerga essas ondas. Vibra um pouco mais forte, a gente vai passando lá para o ultravioleta, que a gente já não enxerga, mas as abelhas enxergam. Aí vibra um pouco mais esse elétron, eu começo a ter as radiações ionizantes, que tem o raio-x, né, os raios gamas. Então, tudo isso vem da vibração desse elétron, que vai ficando, gerando ondas eletromagnéticas cada vez mais energéticas, e de acordo com a vibração dele, quanto mais você vibra, mais essa onda ela tem um poder energético maior e até de destruição, né, quando a gente passa ali para as ondas ionizantes, que realmente sai destruindo tudo por aí. E, nesse ponto, a gente tem, com as equações de Maxwell, a fragmentação da física. A gente está exatamente aqui, na física clássica, né, o fechamento dela, que é o final do século XIX. A partir desse ponto, a gente bifurcou a física em duas estruturas. Uma parte foi a física quântica, que ela deu início em 1900, com a publicação de Planck, com o trabalho de radiação de corpo negro, e a outra vertente foi em 1905, que a gente chama de física moderna, com a publicação de Einstein e essa teoria da relatividade. Simplesmente, a física clássica trata do nosso mundo cotidiano, das coisas medianas, velocidades médias, corpos médios, situações do dia a dia. A física de Einstein, a relativística, ela trata de coisas muito grandes, altas velocidades, massas, entendeu, de estrelas, 5 vezes maior que o Sol, galáxias. Então são coisas sempre muito um universo enorme. E a física quântica trata exatamente do outro submundo, que é o mundo das partículas. Então vai falar de prótons, elétrons, quarks, outras estruturas aí subatômicas. E simplesmente a física daqui, ela não conversa muito com as outras físicas, porque as leis do mundo mediano são uma, as leis desse mundo astronômico é outra, e as leis desse mundo subatômico são outras. Sobretudo, aqui ainda existe uma comunicação. As teorias de Einstein ainda seguem um padrão da física clássica, claro que limitado para coisas muito grandes, surgindo aí alguns adicionais de correção, né, como a relatividade propõe, mas ainda assim as leis de Newton conversam assim numa mesma estrutura, desde que corrigidas, né, elas ainda são adaptáveis. Agora a física quântica não, ela não bate com a física clássica e ela também não entra em sintonia com a física moderna. Simplesmente parece um mundo à parte, um mundo em que um mundo novo que nunca ninguém não tem parâmetros, não tem lógica, não tem base, simplesmente a cada dia se descobre coisas novas, diferentes, absurdas que nunca se imaginou, né? Então, e o grande trabalho da física é exatamente voltar a essa unificação, criar a teoria de tudo, que unifique tudo novamente e que mostre que a física vem do mesmo princípio. Mas isso está difícil. Muitos físicos tentaram, o próprio Einstein passou a vida toda dele tentando fazer essa grande unificação, mesmo porque o Einstein odiava a física quântica, ele tentou destruir ela ao máximo,
E toda vez que ele tentava desqualificar a física quântica, ele tinha umas ideias para desqualificar que o pessoal falava, não, a gente nunca pensou nisso, vamos tentar fazer um experimento e ver se realmente não vai acontecer? E aí acontecia. Então, nessas tentativas dele tentar desqualificar, ele acabou erguendo o prédio da física quântica. Ela foi ficando cada vez mais robusta e cada vez mais tendo significado, né? E aplicável no nosso cotidiano, com os aparelhos eletrônicos. E mesmo sem entender direito o que acontece aqui nesse submundo. E, bom, a gente, né, com a física de Einstein, descobriu aí uma nova forma e também um pouco assustadora de tempo, mas também muito bela e flexível como nunca antes imaginável. A gente vai conhecer, né, essas teorias aí da física moderna. Então, a princípio, por enquanto, bem-vindo ao mundo, esse novo mundo da física. Até mais aí, galerinha. Tchau, tchau, viu?